Olá, boa noite, tudo bem? Todo mundo me escutando, né? Como é que foi a semana? Todo mundo passou bem? Ninguém surtou? Que o que a gente mais escuta ultimamente é isso, né? Nossa, foi uma semana super difícil, quase surtei essa semana, quase perdi meu equilíbrio. E isso tudo tem acontecido com a gente se preparando e fazendo um evangelho, preparando o nosso espírito, as energias que estão ao nosso redor para a gente ter uma boa semana. Imagina se a gente não tivesse fazendo isso. Imagina se a gente não mantivesse a nossa fé em atividade ao longo de toda a semana, como seria muito mais difícil, né? Mas enfim, vamos lá, gente. Vamos iniciar fazendo a prece, que é abrindo a nossa conexão com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, pedindo a eles para que intensifiquem ainda mais essa onda energética que circula ao redor de nós, ampliando essa rede de proteção que nos guia ao longo da semana. Todo mundo pegou o copo de água? Quem não pegou, quiser buscar, ainda dá tempo, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo a prece aqui. Então, feche os olhos, quem quiser. Percebe a forma como você está sentado na cadeira. Percebe como está a sua respiração, como está o seu momento. Se você chegou agora e está um pouco tenso, está um pouco ansioso, respira profundamente. Traz para dentro do seu corpo a consciência deste momento, do agora. Traz para dentro do seu corpo as energias que estão sendo preparadas ao redor de você pela espiritualidade amiga, para que através da respiração você assimile. Ai, não vou saber falar a palavra. Todas essas energias que estão sendo colocadas para o seu benefício, ampliando o raio de proteção, de energia, de luz, de bênçãos ao seu redor. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Deixeis a minha tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Pai de infinita bondade, de amor e de luz, que os espíritos amigos, benfeitores, protetores dos nossos lares, dos nossos ambientes de trabalho, que se fazem presentes neste momento ao nosso lado, onde quer que estejamos, possam ter acesso aos nossos corações e aos nossos pensamentos na noite de hoje, transmutando em luz toda dúvida que possamos trazer dentro do nosso coração, que ainda nos impede de ver tranquilamente as belezas da vida, a verdade das nossas relações, o nosso mundo íntimo, que é o que mais precisa de luz e de apoio. Que o teu amor, Senhor, que o teu amor possa ser sentido por cada um de nós. Que assim seja. Desculpa aí, deu uma troca de informação no meio do caminho aí e eu me perdi em algum momento, mas tudo sob controle. Essas trocas de informação às vezes são tão fortes que
interfere no raciocínio. Eu vou iniciar hoje, de novo, com esse livrinho, Lições para o Alto Amor, só para introduzir um pouquinho o conteúdo. E depois a gente vai trabalhar com outro livro que eu trouxe hoje, que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá. Hermance Dufour fala hoje, no capítulo 20 do Lições para o Alto Amor, seus horários. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos capítulo 6, versículo 31. A disciplina com o tempo é valorosa medida de melhor aproveitamento espiritual. Busque disciplinar, portanto, seus horários para que sempre sobre um momento para seus cuidados de alto amor. Uma prece de refazimento, uma harmonização no ritmo mental, a alimentação com calma, uma conversa sem descuidos verbais, um cumprimento mais atencioso, uma generosidade para com seu corpo, um instante para a leitura elevada, um minuto para resolver algo que importuna sua consciência. São muitos os pequenos cuidados de amor para consigo mesmo, para os quais deve sempre ter um horário na sua apertada agenda de cada dia. Por mais importante que seja tudo em sua vida, nada é mais significativo que usar o tempo como aliado de suas metas e alavanca para suas realizações. Interessante isso aqui cair agora, porque eu recebi um videozinho hoje no WhatsApp, de uma menina que não tem os dois braços, assim, ela, bem aqui em cima que ela não tem os dois braços, então ela faz tudo com os pés. E o vídeo que ela postou, era ela se maquiando, usando os pés, e ela falando sobre o alto amor. E ela diz assim: eu vou falar hoje com você sobre o alto amor, mas o que eu vou falar não tem nada a ver com você cuidar do seu cabelo, cuidar da sua pele, cuidar da sua dieta. Ela falava assim: eu vou falar de um alto amor, que é o alto amor muito mais profundo do que tudo isso. Eu achei tão lindo, porque ela foi falando assim, para a gente cuidar dos nossos olhos, da forma como a gente enxerga as coisas, da forma como a gente enxerga o outro. Isso é alto amor. Como a gente enxerga as nossas dificuldades, as nossas limitações ainda. Ela falou sobre o alto amor de uma forma de a gente ter cuidado com a nossa boca. E aí, enquanto isso, ela ia passando batom, sabe? Aí ela falava assim: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pronuncia ao longo do seu dia. Então, ela ia falando sobre o alto amor, sobre essa perspectiva, eu achei super bonito. E tem a ver com esse lance da disciplina. O alto amor, ele exige uma disciplina diária, em todos os momentos do nosso dia, porque a gente tem que cuidar. Quando a gente está no pensamento, quando essa energia é muito baixa, a gente tem que tirar alguns minutinhos. Se não dá para fazer uma leitura na hora, eu faço muito isso. Eu vou para o banheiro do trabalho, me tranco lá e faço uma prece. Isso é alto amor. É você entender que naquele momento você não está mais dando conta da situação e você precisa ir lá e refazer a sua carga energética para você ter força para continuar, né? E essa disciplina a gente vai adquirindo ao longo que a gente pratica. Então, eu não tenho o costume de fazer prece, mas eu começo a me propor a fazer isso, seja para mudar o meu dia, que nem eu falei, ou pelo menos para buscar um pouco mais de proteção, de conexão com a espiritualidade e tudo mais. Quando eu me proponho a fazer isso, eu começo a criar uma rotina e isso faz parte da disciplina. Eu achei super bacana. E o outro momento que eu li foi quando eu abri esse livro aqui, Serenidade, uma terapia para a alma, que é do Robson Pinheiro, pelo espírito Alex Arthur, que é um indiano. E nesse livro ele aborda temas de grande importância para o homem sobre a ótica espírita. Examina os diversos problemas e desafios enfrentados pelo ser, depressão, angústia e outros conflitos psicológicos. São aqui analisados sobre orientação do Evangelho. Serenidade é uma verdadeira terapia para a alma. E eu adoro esse livro, tem muitos anos que eu tenho, e eu fiz muito evangelho com ele. E quando eu peguei ele agora ali, que eu abri,
Ele caiu nessa parte da disciplina, só que eu fechei, mas me chamou a atenção porque já estava falando sobre disciplina também. Ó, gente, vocês não vão acreditar. Eu abri aleatório e olha onde é que caiu. Disciplina, Ana, disciplina, Ana. Gente, não tem jeito. Hoje a gente vai falar sobre disciplina, ok? Vamos lá. Então, no capítulo 23, Alex Arthur fala sobre disciplina. Começa assim, uma introdução que eles sempre usam de uma passagem, né? Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo que ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. Toda realização superior obedece a um planejamento. Nenhum trabalho que possa ser útil é fruto do acaso ou da desorganização. A indisciplina e a desordem não realizam progresso, por mais que se observe movimentação no cotidiano. Esse movimento não significa elevação. É necessário verticalizar as obras humanas, dando sentido àquilo que se faz. Muitos homens estudam, trabalham e movem-se sobre a superfície do planeta sem iluminar-se por um ideal. Ao fim da experiência física, encontram-se prisioneiros de indefinível angústia. O vazio em que se encontram é aumentado pela sensação de inutilidade. É que passaram pelo mundo ou o mundo passou por eles e se definiram como robôs que faziam apenas aquilo para o que foram programados. Foram moldados, construídos pelos cuidados dos pais, pela educação envernizada das escolas públicas ou particulares. Cresceram forjados para prosseguirem fazendo exatamente o que fizeram aqueles que os antecederam, ou aqueles que eles aprenderam a respeitar. Não planejaram a própria vida, não experimentaram viver além das aparências. Produto da sociedade moderna, passam como sombras humanas que, para não dizer que nada fizeram, aprenderam a comer, sobreviver e procriar, sem acender a vida mais ampla da espiritualidade. O homem matéria deixa-se então levar pelo curso das experiências que o envolvem, submergindo no mar das lutas e dos problemas humanos. O ser debate-se em meio aos entrechoques da civilização, entre os recalques das convenções estabelecidas pela sociedade contemporânea. Nesse momento de perda da identidade e de dificuldades que se expressam nas experiências humanas mal-sucedidas, é necessário que o homem retorne para o si profundo. A retomada da identidade é de extrema importância para a felicidade. Ouse o homem ser ele mesmo, e não uma cópia imperfeita daquilo que já existe. Desafie o sistema que lhe é imposto e tente ser feliz, ressurgindo das experiências do passado em renovação de vida. A dedicação a um ideal nobre e elevado é papel de urgência para o ser sentir-se realizado. A busca de novos valores, de uma vida mais digna e de um trabalho consciente liberta o homem do atavismo milenar a que se encontra jungido, escravizado. O objetivo da vida é muito mais amplo do que realizar cópias mal feitas. É preciso ousar viver, experimentar ser feliz e ser bom. O ideal renova a ideia interior e sustenta os estados psicológicos elevados. Dedicar-se a algo em que se acredita, a uma tarefa que representa um ideal de vida, elimina muitos males e dá força nova à existência. Todos têm algo importante a fazer. Que se faça a coisa certa, no lugar certo e na hora ideal. A obediência a um planejamento elevado e a uma disciplina é o que determina a natureza superior do nosso trabalho. Fim. Gente, achei assim super importante cair falando sobre isso, sabe? E como eu falei, já tem mais dias que esse assunto está vindo à tona. Eu sempre falei em vários momentos que dentro da minha concepção, viver exige uma disciplina,
uma atenção muito grande. Não significa que a gente tem que se enrijecer, que a gente tem que se manter preocupado 24 horas por dia com tudo que está acontecendo, com o que a gente está fazendo, porque aí a gente perde a espontaneidade das coisas. E a vida exige, além da disciplina e da atenção, espontaneidade. Só que, o que ele está querendo dizer com isso? Com a questão da disciplina. Quando ele inicia aqui falando assim, toda realização superior obedece a um planejamento, já existe um planejamento feito antes de tudo isso que a gente está vivendo aqui. E tudo que a gente tem a realizar, o que a gente vai fazer, na verdade, é só colocar em prática esse planejamento. E aí é que eu acho que encaixa muito essa questão do auto-amor, que veio um pouco aqui nessa questão da disciplina que a Emans Dufault trouxe, que eu falei que eu vi nesse videozinho que eu assisti mais cedo. Eu acho que quando a gente consegue começar a concentrar para dentro de nós, que é o que ele fala aqui, quando o ser humano começa, quer ver? Onde é que tá que ele falou? Que ele começa a se voltar mais para o si, né? Mais para o seu interior, é quando a gente começa a entender onde é que estão os nossos limites. A gente começa a entender como que a gente reage diante de várias situações. E aí essa busca pelo auto-amor, através dessa disciplina, desse cuidado que a gente tem que ter com a vida, são essas formas diferenciadas de começar a ver as mesmas situações que têm acontecido ao longo da nossa vida. Então, aquilo que a gente já falou, mudar a forma de enxergar as situações, mudar o nosso olhar, mudar a nossa fala diante de uma situação que não nos agrada. Nos comportarmos de uma forma diferente, sem tantas cobranças com o outro e conosco. Isso é uma forma de auto-amor. E através da disciplina, eu começo a entender quais são os meus limites, quais são as minhas questões, e eu começo a trabalhar esse auto-amor de uma forma mais intensa, mais verdadeira, mais profunda, né? E aí, quando ele fala aqui que a nossa vida não foi feita só para gente nascer, se criar, procriar, trabalhar e tudo mais, que é para a gente buscar essa ascensão, né? Como seres espirituais no mundo matéria. A gente tem que descobrir. Verticalizar, né? Isso, verticalizar a nossa existência e a gente tem que descobrir qual que é a nossa função aqui. E não tem nada a ver com trabalho profissional, sabe o que eu quero dizer? A nossa função aqui, ela está muito mais ligada a uma coisa imaterial, a uma coisa energética. Eu posso trabalhar na construção civil e ser uma pessoa que tenho como meta, como objetivo de vida, levar conhecimento para as outras pessoas através, sei lá, de textos que eu escrevo, de palavras de conforto que eu compartilho. A gente tem que aprender a descobrir, eu acho até que a gente já conversou sobre isso aqui também, o que faz sentido na vida da gente, né? Onde é que está o meu talento? E eu teve uma época que eu briguei muito com a minha realidade, porque eu não conseguia, eu estava insatisfeita no trabalho. Na verdade, assim, eu jogava minha insatisfação no trabalho, porque eu achava que aquilo não estava me satisfazendo, né? Não era uma coisa que me deixava feliz. Aí eu troquei de trabalho. Depois de um tempo, as coisas começaram a cair na rotina novamente e eu voltei a ter de novo as mesmas insatisfações. Aí eu li uma vez um texto em que um pensador ele falava sobre isso. E ele falava assim, qual que é o seu talento? O que você faz bem feito? Aí está o sentido da sua existência. Ele falava sobre isso. E eu comecei a matutar nessa questão. E ao longo da minha trajetória de vida, eu me dei conta que eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas. Quem convive comigo de perto sabe que eu tenho muito isso. Eu gosto, às vezes, de fazer um chocolatinho, um bombonzinho, dar para alguém.
Eu gosto de fazer alguma coisa, reunir os amigos, nananã, entregar uma flor. Eu tenho isso, assim, de mim. E eu tinha oportunidade sempre de fazer isso quando eu trabalhava na hotelaria. Eu fazia, cuidar das pessoas através da hotelaria era uma coisa muito fácil de se fazer. Mas eu vi que se esse era meu talento, cuidar das pessoas, eu poderia fazer isso em qualquer lugar, inclusive no trabalho que eu estava desempenhando naquele momento. Não precisava de nada muito novo. E esse cuidar das pessoas, que é o talento que eu acho que eu tenho, que eu acredito que eu tenha, vocês podem falar o contrário, mas até que me provem o contrário, eu penso dessa forma, trouxe um pouco mais de significado para a minha existência. Trouxe mais paz para o meu espírito. Tirou um pouco daquela ilusão de que eu precisava estar plenamente satisfeita em todos os setores da minha vida. Não que eu não pudesse correr atrás disso, mas se eu conseguisse movimentar essa energia que eu sei que é uma energia minha, que eu voltei reencarnada com esse propósito, as coisas iam se tornar mais leves. E essa foi a minha dedicação a um ideal que eu encontrei para minha existência, que é o que ele falou aqui em algum momento. Como é que eu descobri isso? Fugindo um pouco desses moldes que ele fala aqui também, ó. Moldes construídos pelos cuidados dos pais, pela educação envernizada das escolas públicas e particulares. Fugindo um pouco daquilo que é óbvio, saindo da minha zona de conforto. E eu acho que o principal, pensando fora da caixa, que é o que ele fala aqui também, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar um pouco mais com isso, a pensar fora da caixa. Isso é fundamental, né? Não pegar um conhecimento que vem pronto e abraçar ele como se aquilo fosse a única verdade do universo. É eu pegar um conhecimento novo, alguma coisa que está sendo falada, está sendo dita, não excluí-la, porque não concordo, mas ao mesmo tempo não pegar aquilo como verdade absoluta. Isso eu tenho aprendido a cada dia. E eu levo, gente, sem mentira para vocês, eu levo às vezes 2, 3, 4, uma semana pensando em coisas que muitas vezes ou não fizeram muito sentido ou fizeram sentido demais.